Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina de linguagem orientada a objetos. Eu me chamo Leonardo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de exceções, como é que funciona isso, no contexto da orientação a objetos da programação com a linguagem Java, a importância de trabalhar com as exceções para que você consiga desenvolver um software e prever essas exceções para que o seu usuário, o usuário do seu software, entenda o que está acontecendo da melhor forma possível. Então as exceções elas existem, é possível você lidar com elas da melhor forma e utilizando de linguagem de programação você deixa ela muito mais gostosa de se ver, digamos assim, né? Porque a exceção, de certa forma, um problema que você tenha na execução do seu software, de certa forma, causa aí um certo descontentamento. Então, quando você trata isso, isso fica melhor. Vamos começar? Bom, tratamento de exceções, como eu falei para você. Nessa unidade, eu vou tentar simular contigo ao longo da aula a criação de uma exceção simples, com um código pequeno, para que você consiga abstrair, para que você consiga entender como funciona a criação da exceção. E mais adiante, durante a aula, a gente vai fazer o exercício de tratar essa exceção. Qual que é a minha intenção, então? A minha intenção é te entregar ali a relação de exceções que existem na linguagem Java, a gente simular a criação de uma exceção e aí eu vou aliar essa prática contigo e o conceito, né? A prática e o conceito, para que você consiga, num segundo momento, tratar essa exceção. E o meu objetivo, né, o que eu desejo de coração é que você, ao final da aula, consiga entender aí como é que a gente faz o tratamento dessa exceção, como é que surge uma exceção no código que a gente desenvolve utilizando a linguagem Java. Quais são os tipos de exceções que nós temos aí disponíveis para conhecer, para entender como elas funcionam, porque cada uma tem uma natureza específica, umas vão surgir no momento em que você está tratando números, a outra vai surgir no momento em que você está lidando com strings, com textos e etc. Tá? Então existem exceções distintas e a gente consegue lidar com cada uma delas de formas distintas também. Então eu trago para você na aula de hoje uma exceção e a gente trata ela no segundo momento. Vamos lá para o slide? Bom, basicamente, como eu falei agora, o meu objetivo aqui é te fazer compreender aí o funcionamento dessas exceções, tá? E principalmente, né, aplicar aí o tratamento delas. Então, é o que eu gostaria, o que eu quero muito na aula de hoje fazer contigo. E aí, para isso, né, a gente vai falar basicamente sobre entrada de dados e leitura de valores, tá? Como é que a gente faz isso? O que é uma entrada de dado, o que é uma leitura de valores, como é que eu faço essa entrada de dado utilizando a linguagem de programação Java numa estrutura de orientação a objetos, como é que com a entrada desses dados, como é que eu posso fazer a leitura desses valores. Isso aí é um conceito que vai permear todo o processo de programação utilizando a linguagem Java na orientação a objetos. Vamos lá? Além disso, eu vou falar para você de uma coisinha bem legal aí, que são os especificadores de formatos. Como eu trabalho com a saída de um dado que acabou de entrar no meu código, né, uma informação que foi inserida pelo meu usuário, como é que eu posso exibir essa informação tratando isso, definindo um especificador de formato para isso. Vamos lá? Além disso, eu tenho aí, como eu já mencionei, o tratamento de exceções. Vou falar para você também um pouquinho sobre documentação e interfaces, tá? A construção de interface utilizando linguagem Java hoje ela é uma coisa que acontece de maneira muito mais fácil. Fique tranquilo com relação a isso, porque dependendo da ideia que você utiliza, a montagem de uma interface utilizando linguagem Java é muito mais fácil. Basta você clicar e arrastar e você consegue desenhar essa interface e à medida que você desenha ela, a ideia vai definindo o código que é necessário para aquela interface funcionar, tá? Mas eu vou trabalhar com você com uma interface pequena para ser uma coisa bem tranquila, fluida para você e de fácil compreensão. Vamos lá? Além disso, como é que funciona aí, né, as aplicações gráficas e suporte a GUI, né, o famoso Graphical User Interface, que é a abreviação aí para o que a gente conhece como interface gráfica. Então, essa aplicação gráfica, em que contexto eu utilizo o código de programação para criar interface gráfica. Então, acho que é um pouquinho da pegada para a aula de hoje, espero que você goste. Vamos comigo?